Fala pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, né, aos nossos estudos de matéria e energia. E hoje a gente vai falar sobre sensação térmica, tá? A gente vai entender um pouco sobre esse conceito de sensação térmica. O que é a sensação térmica? Aqui em Brasília a gente está naquele período de julho, né, que faz um frio louco. Às vezes a gente usa casaco até no sol por conta daquele vento gelado. Eu mesmo, não sei vocês, estou indo dormir todos os dias de moletom e meia para ver se ameniza o frio e para ver se eu consigo acordar cedo e sair da cama com menos sofrimento. Diferente, né, daquele mês de setembro lá, que é o ápice da seca, né? Que é quando a gente vai para a escola à tarde assim e falta morrer de desidratação. Mês que todo brasiliense sofre, que o nariz, a pele fica tudo seco, que a gente tem que dormir ou com o umidificador ligado ou com uma bacia de água dentro do quarto, né? Que a gente fica rezando para as chuvas voltarem. Então, esse tipo de sensação é o que a gente chama de sensação térmica, tá? E aí a gente usa os termos quente, morno, frio ou muito frio para traduzir esse tipo de sensação que a gente tem ao entrar em contato ou com um objeto, ou com o ambiente, ou com alguma comida, uma pessoa, qualquer coisa. E aí, essa sensação térmica, ela é permitida que a gente sinta através do tato, né? Como a gente viu na aula passada, o tato, ele tem como órgão responsável a pele, né? E aí, quando a gente toca em alguma coisa, esse estímulo é enviado lá para o nosso cérebro e a gente vê se aquilo está quente, se aquilo está frio, se está morno, né? Enfim. Porém, essa sensação térmica, ela não pode ser considerada um resultado preciso. Por quê, pessoal? Porque difere de uma pessoa para outra. E também depende de outros fatores, que podem interferir diretamente na sensação que a gente identifica através da nossa pele. Se a pessoa está mais descansada, se a pessoa está em mais movimento, se ela tem um metabolismo mais lento ou mais rápido, se ela tem mais tecido adiposo, se o vento está forte, está fraco, se tem mais umidade, menos umidade, tudo isso vai influenciar na sensação que a gente sente na nossa pele, tá? Por isso que ela não é confiável, porque é diferente de uma pessoa para outra. E aí, a gente vai entender como que os fatores aqui, como a velocidade do vento, influenciam nessa sensação que a gente sente na nossa pele. Quando o vento está muito rápido, a troca de calor com o ambiente ela é mais eficiente, né? Então, o calor passa para o ar, que se move, e aí ele é renovado continuamente. É aquela sensação que a gente tem maravilhosa de entrar num dia muito quente, a gente entra na frente assim de um ventilador, a gente não sente assim um ventinho, aquele vento que o calor está sendo renovado. Então, é isso que acontece, tá? Quando o vento está forte, o calor ele é renovado com mais rapidez, então a gente não tem como saber realmente se está muito quente ou muito frio, por conta do vento que está fazendo esse calor se movimentar mais rapidamente, tá? E temos também a umidade relativa do ar. Quando a umidade do ar está muito alta, mesmo que a temperatura esteja baixa, a sensação vai ser de calor. Por quê? Porque ela vai dificultar a evaporação do suor e vai fazer com que a gente tenha uma sensação térmica mais alta. Isso acontece em locais que têm a temperatura alta e a umidade alta também. Da mesma forma, se ela estiver muito baixa e a temperatura estiver muito quente, o calor ele vai ser mais suportável. Por quê? Porque o suor ele vai evaporar mais rápido e a sensação que a gente vai ter é que o corpo está mais resfriado. Um exemplo para vocês. Aqui em Brasília, na época da seca, é muito quente, porém Brasília é uma cidade que tem a umidade baixa na época da seca, né? Porque não tem chuva, então a umidade está baixa. É muito melhor, é muito mais suportável a gente sentir o calor daqui de Brasília na época da seca do que o calor do Rio de Janeiro, por exemplo, na época ali do verão, que chega a 40 graus. Por quê? Lá no Rio de Janeiro a umidade é alta. Então, ó, dificulta, vai dar aquela sensação assim, ó, de pele oleosa, brilhando. Então, essa dificuldade que o calor tem de evaporar do nosso corpo, o suor tem de evaporar do nosso corpo, vai fazer com que a nossa sensação térmica seja mais alta. Então, a gente vai sentir mais calor do que a gente sentiria se a umidade estivesse mais baixa. Ok? E aí, pessoal, a sensação térmica, ela é a nossa primeira noção intuitiva da temperatura, tá? Mas ela não permite que a gente meça ali o grau de agitação das moléculas de um corpo. Lembrando que grau de agitação das moléculas de um corpo é a temperatura,
né? A gente consegue medir a temperatura, ter um número de quanto aquilo ali está agitado, de quanto aquilo ali está quente. E aí, para a gente medir isso, a gente tem os termômetros que medem as temperaturas, tá? E existem vários tipos de termômetro, tá? De mercúrio, digital, sem contato. Em algum momento da sua vida você já deve ter utilizado algum termômetro, né? Quando você esteve com febre, enfim. E ultimamente tem sido utilizado bastante aquele que você não precisa ter contato com a pessoa, que você mede na testa, né? Mede por infravermelho. Está sendo bastante utilizado nas entradas dos estabelecimentos. Por quê? Para verificar a temperatura das pessoas. Porque a temperatura média corporal de uma pessoa saudável, ela fica entre 36 graus Celsius, tá? E 37,5. Celsius é a unidade de temperatura que a gente utiliza aqui no Brasil, ok? Se uma pessoa estiver com a temperatura abaixo do 36 graus Celsius, significa que ela está tendo uma hipotermia. Hipotermia é que o corpo dela está muito frio, tá? Ali, internamente muito frio. E aí, o que pode acontecer? O metabolismo dessa pessoa vai diminuir, né? Vai ficar mais lento e ela pode perder as funções de algumas partes do seu corpo. Vocês já viram relatos, por exemplo, de pessoas que se perdem escalando montanhas na neve e aí elas podem ter algumas partes do seu corpo congeladas, e aí se aquela parte que foi congelada, ela não vai ser mais útil, tá? Ela vai perder utilidade, vai precisar amputar. E se a pessoa tiver com uma temperatura acima dos 37,5 graus Celsius, significa que ela está com febre. Por que que nos mercados, a orientação, mercados e lugares onde se está medindo a temperatura das pessoas atualmente, não é indicado que se deixe as pessoas com febre entrar? Porque febre, como a gente já está cansado de saber, é um dos sintomas, né, da Covid-19, que é essa doença aí terrível causada pelo coronavírus, que está fazendo com que a gente tenha que ter essas aulas online e não possa estar se vendo mais. Então, se a pessoa estiver com febre, estiver com um dos sintomas, a orientação é que ela não entre em contato com outras pessoas para diminuir aí a disseminação desse vírus, ok? Então, na aula de hoje a gente viu que sensação térmica é aquela sensação que a gente sente na nossa pele, né? Que ela não é confiável, porque varia de uma pessoa para outra, porém a gente tem como medir a temperatura com o termômetro, e aí a gente vai ter um resultado preciso de quanto que está a temperatura naquele lugar, tá? A gente viu também que existem fatores que influenciam na sensação térmica que cada pessoa vai sentir, e em como que isso vai influenciar na temperatura que a gente está sentindo ali, tá? A atividade de hoje, ela é uma experiência bem tranquila, bem facinha de fazer. Gostaria muito que vocês pedissem a ajuda de algum responsável, tá? Para fazer essa experiência. Ela é muito tranquila e ela vai mostrar para vocês justamente o porquê que a gente não pode confiar apenas na temperatura ali na sensação térmica que a gente tem na nossa pele, tá? Aguardo o resultado de vocês e é isso. Até a próxima. Tô com muita saudade. Um grande abraço.